Estamos ao vivo. Boa tarde, caros participantes do grupo Taubaté SP. Bom, vamos começar o nosso assunto desse mês de fevereiro, que começa amanhã. Nós vamos falar sobre o reino de Deus, que tem tudo a ver com a salvação. Na live de hoje a gente vai fazer as considerações iniciais. Porém, no dia 7 de fevereiro de 2021, a gente vai fazer a nossa segunda live, já com o tema O que é realmente o reino de Deus, do ponto de vista bíblico. Né? O que a Bíblia fala sobre o reino de Deus? Tudo sobre o reino de Deus que está na Bíblia. Né? Não o que as pessoas imaginam que sejam. Certo? Porque tem muitas pessoas que imaginam, né, assim, com base no que outras pessoas falam, então elas imaginam que sejam isso, e no final das contas o reino não ocupa lugar algum na vida dessas pessoas. No dia 14 de 2 de 2021, aí nós vamos abordar outro aspecto desse assunto, o que as religiões do mundo, principalmente aqui na nossa região, as católicas e as ditas evangélicas, que do evangélico mesmo, que de evangélica mesmo não tem nada, o que elas oferecem a você em termos do reino de Deus? O que elas dizem? Né? É o que nós vamos abordar no dia 14 de fevereiro. E no dia 21 de fevereiro, nós vamos abordar um tema que afeta algumas pessoas, não todas, né? Porque a maioria das pessoas está alheia ao reino de Deus. Eles não se preocupam. As preocupações com a vida diária ocupam lugar especial na mente da maioria das pessoas. E o reino de Deus fica para lá. E para muitos não passa de folclore. Inclusive para muitos religiosos, o reino de Deus não passa de folclore. Né? Então nós vamos abordar quando vem o reino de Deus. Por exemplo, para os evangélicos, o reino ainda vem. Né? E para os católicos, ele é um substantivo abstrato. Por exemplo, certo padre, aqui de Taubaté, que exercia a sua profissão, né, na igreja da Santa Teresinha, me disse que aliás, ele não só me disse, ele falava isso em todos os seus ofícios de missas. Ele falava que o reino de Deus está em nossos corações. Né? O que isso quer dizer? Né? O que isso afeta a vida de vocês? Então o tema será: quando vem o reino de Deus? Ou será que já veio? O que diz a Bíblia sobre isso? Será que do ponto de vista bíblico o reino de Deus já governa? Ou já reina? Né? Porque reino é um reino. Para que haja um reino é preciso haver um rei. Né? Quem é este rei? O que diz a Bíblia sobre isso? Isso nós veremos cabalmente já na live do dia 7. Né? E no dia 28, como nossa última live sobre o assunto, falaremos sobre a salvação. Como fazer parte do reino de Deus? Né? Porque, visto que o reino de Deus é uma realidade, não é uma mera utopia, ou como dizem alguns líderes religiosos, é pura linguagem bíblica, né? Que não tem nada. Lá eles costumam separar inexplicavelmente a linguagem bíblica de linguagem religiosa, como se as duas coisas pudessem andar separadas. Né? O que fazer para fazer parte do reino de Deus? Né?
Será que o reino de Deus é pessoal? Será que o reino de Deus é uma utopia? Ou será que o reino de Deus, do ponto de vista bíblico, é uma realidade, conforme Jesus nos ensinou a rezar, né? Lá vocês podem ver na sua oração que você ora assim, né? Pai, ou segundo a versão católica da Bíblia, Pai nosso que estais no céu, primeiramente santificado seja o seu nome, né? Um nome que eles não pronunciam, né? E daí depois, em segundo lugar de importância, venha a nós o vosso reino, né? Quer dizer, venha a nós, para vir, não nós irmos até o reino, né? Venha a nós o vosso reino. Para quê? Para que com este reino seja feita a vossa vontade. Assim como ela já é feita no céu, assim também seja feita aqui na terra, né? Então, meus amigos, a live de hoje é curtinha e serve apenas para despertar a curiosidade. Será que este reino, o que é realmente este reino de Deus, né? E o que é a salvação? Por exemplo, será que nós sobrevivemos à morte? Porque as religiões, elas dizem que a gente vai ao reino de Deus mediante a passagem, né, pela morte para ir ao reino de Deus. Mas, pensa bem, se fosse assim, a gente não pediria para o reino vir até nós, né? Visto que quando a gente morre, a gente iria até ele, né? Em forma de espírito. Mas será que isso é bíblico? Será que isso está na Bíblia? Esse modo de pensar está na Bíblia? A gente vive aqui durante um certo tempo, assim, nesta vidinha carente de tudo, cheia de doenças, perigos, guerra, para depois ir para um paraíso, onde a gente não sabe como é que se funciona a coisa. E então, portanto, a gente não pode dizer que aqui é uma preparação para ir para lá. Ou então, caso a gente cometa muitos crimes, pecados aqui, aí depois que a gente morre, a gente vai para um lugar de tormento eterno, fica sofrendo eternamente, bilhões e bilhões de eras por uns poucos anos de pecado aqui. É lógico isso? É bíblico isso? Ou isso vem do paganismo? A gente vai ver isso daí. No que se baseiam as religiões para dizer isso? Por incrível que pareça, as religiões evangélicas se baseiam na interpretação da parábola do rico e do Lázaro para provar a existência do inferno. Mas veja bem, olha só. O próprio nome já diz, a parábola do rico e Lázaro. Jesus nos ensinava por parábolas. Será que a parábola do rico e Lázaro prova a existência de um lugar de tormento eterno? Não. Eu vou deixar o link aqui de uma matéria escrita sobre a parábola do rico e do Lázaro. Como todas as parábolas que Jesus nos ensinava, a parábola do rico e do Lázaro ela não narra uma história real. Lázaro, tanto Lázaro como o rico, como as situações que acontecem entre eles, não são reais, são símbolos. Eu vou deixar escrito aqui. Lázaro significa uma classe de pessoas, o rico significava outra, né? E a mudança, a morte dos dois. Se eles não eram pessoas literais, o que significa a morte deles, né? A passagem para uma outra situação, né? E o que estaria fazendo o rico estando em tormentos, né? Pedindo por uma gota de água da parte de Lázaro? O que isso significa? Eu vou deixar por escrito aqui. Porque a interpretação de uma única parábola de Cristo para provar a existência de um inferno não pode servir de base para isso, uma vez que o inferno
Ele não é um ensinamento bíblico. Se vocês verem, por exemplo, no Antigo Testamento, as mais conhecidas escrituras hebraicas, não se fala da existência de um inferno. Não tem. Pelo contrário, onde se fala da existência de um lugar assim é nas religiões do paganismo. Não era no judaísmo, né? E nem mesmo entre os cristãos após Cristo. Isso não é mencionado. Não. A única menção que se tem de um lugar de tormento é dita numa parábola de Rico e Lázaro, mas que não significa isso um lugar literal de tormento. Nós também vamos ver isso daqui, que esta vida nossa aqui, né? A gente vai ver isso daí já na live do dia 7, né? Que o reino de Deus construiu a terra, demorou um tempo para construir a terra com tudo preparadinho para nós, para que quando ele criasse o homem, que era considerado seu filho, né? Adão era seu filho, o filho humano de Deus, aqui na terra. Então, o reino de Deus, nós vamos ver que é aqui na terra mesmo, certo? Ele criou a terra. Que, infelizmente, Adão perdeu por causa de um acontecimento lá, que todos já sabem, né? Mas que nós vamos abordar com mais abrangência na próxima live. E este reino foi perdido. Mas ele não foi perdido para sempre. Porque Deus não volta atrás na sua palavra. Quando ele se comprometeu a fazer da terra um paraíso, o seu reino aqui na terra, para que a vontade dele seja feita aqui na terra como é feita no céu, isso vai acontecer. O reino de Deus, segundo tudo o que Jesus pregou aqui na terra, vai voltar a acontecer. Queiram as pessoas ou não. Como nos dias de Noé. A maioria não quis, não acreditou no dilúvio. Né? Apenas uma pessoa e sua família, aliás, apenas uma pessoa acreditou, e por intermédio dela apenas a sua família se salvou, né? Que foi Noé. Né? Então, da mesma forma que isso aconteceu, vai acontecer na restauração do paraíso, do reino de Deus aqui na terra. A maioria não vai acreditar. Isso já é esperado e inclusive já está escrito, que a maioria não vai querer. Uma minoria vai aceitar e vai sobreviver a esta ordem de coisas, né? Com guerras, doenças, crimes e toda sorte de maldade produzida pela carne humana. Isso vai acabar. E aqui vai voltar a ser um paraíso, conforme pretendido por Deus. E aí sim, este será o reino de Deus, que é uma realidade. E é uma realidade tanto de agora, quanto mais no futuro. Certo, meus amigos? Então, eu vou deixar aqui escrito algumas considerações a este respeito, para que se medite sobre isso. Vou deixar esta postagem aberta para comentários. Por favor, não postem comentários absurdos e nem apologias a placas religiosas ou então a líderes religiosos, porque serão deletados. Esta postagem é apenas para aqueles que têm curiosidade sincera no coração, não importa a sua religião. Se você tiver curiosidade em saber o que é o reino de Deus do ponto de vista bíblico, da própria Bíblia que você tem na sua casa, então aqui vai ser o nosso local de conversa, certo? Então, bom domingo a todos, ou então a qualquer hora, se precisar, tá? Até mais.